Meninos e meninas, vamos dar seguimento aqui com esta videoaula na segunda parte da história da Revolução Francesa, da história moderna, certo? Então, só fazendo uma rápida revisão, nós vimos que a Revolução Francesa ela é proveniente de todo um processo de crise e todo um processo de crise social, um processo de crise política e econômica. Nós vimos na primeira parte que ocorre toda uma reunião em que nessa reunião por dissidências, ou melhor dizendo, por falta de acordos com relação ao voto, a França vai se revoltar contra o poder estabelecido, o poder absolutista dos reis e de toda aquela sociedade privilegiada, da nobreza. Dentro disso, a gente tem um entendimento que a França vai revolucionar e dentro desse processo revolucionário a burguesia vai tomar o poder ali na sala de jogos, como foi explicado na primeira parte da aula de Revolução Francesa, tomando o poder ali no parlamento, toda aquela todo aquele processo de mudança vai chegar às ruas, onde as pessoas vão inclusive derrubar a Bastilha e inclusive indo para o Palácio de Versalhes tirar o rei daquele palácio e levar até Paris para que o rei pudesse ter noção, ter a visão do que estava acontecendo. E então, já entrando agora na segunda parte da história da Revolução Francesa, dando continuação, nós paramos nesse slide que vocês podem ver aí, que no ano de 1791, a França vai fazer a Constituição da França de 1791, fazendo da monarquia constitucional, a divisão dos poderes, o voto censitário e tudo mais. E ocorreu uma divisão entre os parlamentares, que eu expliquei no final da última aula, que é a divisão principalmente entre os girondinos e os jacobinos. E eu até cheguei a mensurar na outra aula que a partir daí a França vai começar um período de terror, período esse que eu vou já aprofundar, ok? Dando seguimento, a gente pode observar aí também que tem aí os cordeliers, e que fazem parte da camada popular, e os feudlings, que é uma burguesia financeira, que são pessoas que estão também dentro do parlamento, representando estas porções, digamos assim, populares, sociais da França, grupos políticos que se formaram com a Revolução Francesa, ok? Então, dentro de todo o processo da Revolução Francesa, muitas mudanças, como a gente já pôde observar, ouvindo, explicando, analisando a nossa última videoaula, muitas mudanças vão ocorrer ali. Em meio a tudo isso, a nobreza ela passa a ficar bastante temerosa e começa a abandonar a França. Eles começam a migrar para outros países. Em meio a isso, como eu acredito que eu cheguei a explicar, outros países... Não cheguei não, peço desculpas. Outros países começam a ver a Revolução Francesa, toda aquela Revolução Burguesa, como uma ameaça. Então, como eu vou já mostrar mais adiante, alguns países como a Áustria e a Prússia, eles vão reagir à Revolução Francesa. Só que muito antes disso, vocês precisam entender que muitos destes nobres, eles começam a fugir, a migrar justamente para estes países que estão contra a revolução burguesa que está ocorrendo dentro das cercanias da França, promovidos pela Revolução Francesa. Muitos desses nobres eles estão fugindo para a Áustria, para a Prússia e outros países. Inclusive, o rei ele vai tentar fugir. Essa tentativa de fuga do rei vai ser um atentado contra um grupo político que estava ali dentro do parlamento. Este grupo político, eles defendiam a manutenção do poder do rei, são chamados monarquistas.
conservadores monarquistas, que eles querem conservar o poder monarca, o poder absolutista do rei. E estas pessoas, elas ficam extremamente desmoralizadas quando chega a notícia até eles de que o seu rei estava tentando fugir. E quando ele já estava próximo de uma das fronteiras, ele foi reconhecido por um popular e denunciado. Foi preso e levado de volta para Paris, onde ele vai ter consequências que eu vou já mostrar para vocês. Ok? Então, a França, como eu já toquei, a França ela vai passar a ser invadida por países absolutistas. Mas por que a França passou a ser invadida por estes países como a Prússia e a Áustria? É que estes países, como no slide está dizendo, eles eram absolutistas. Tinham reis ali que eles não queriam que o seu poder absolutista sofresse o mesmo que o poder absolutista da França sofreu. Consequentemente, eles estavam tentando já querer, digamos assim, acabar com o problema na raiz, invadindo a França para que a Revolução Francesa não atravessasse as suas fronteiras, que aqueles ideais e que todo aquele levante não chegasse aos seus países. A Prússia não queria que o ideal, que as práticas francesas da Revolução chegasse à Prússia. A Áustria não queria que aquela ideia e todo aquele movimento chegasse à Áustria. Então, o que eles vão fazer? Eles vão vão chegar a invadir a França para tentar acabar com a Revolução Francesa dentro do seu próprio país, certo? Diante dessa situação, vai ser formado um exército, até mesmo um exército comum e um exército popular, com a conhecida Comuna Insurrecional de Paris. Ok? E essa comuna vai ser liderada por jacobinos e formado para conter os inimigos, fosse eles inimigos estrangeiros querendo invadir a França e inimigos que apoiavam a volta do rei, por exemplo, certo? O rei ele vai ser julgado e vai ser considerado o que? Um traidor. Consequentemente a essa postura, aquela postura do rei de tentar fugir a esse julgamento do rei e a condenação de traidor, vai ter fim de uma vez por todas no ano de 1792, o fim da monarquia na França. O absolutismo na França tem o seu fim com este julgamento do rei Luís XVI, considerado um traidor. Em meio aos acontecimentos, vamos ter entre o ano de 1797 e 1795 a conhecida Convenção Nacional. Uma Convenção Nacional que vai ser uma disputa política parlamentar, principalmente entre os girondinos e os jacobinos. Em setembro de 1792, aliás, de setembro de 1792 a 1793, quem vai estar no poder serão os girondinos. Ainda no ano de 1793, vai ocorrer o que é um dos símbolos do fim do absolutismo na Europa. Eu não estou dizendo que com Luís XVI sendo guilhotinado, como ele vai ser no ano de 1793, sua cabeça vai ser cortada na guilhotina, eu não estou afirmando que em toda a Europa, a partir desse momento, não vai haver mais o regime absolutista, não vai ter mais reis absolutistas. Eu estou dizendo que a história ela consagra esse momento como um dos momentos de maior declínio do absolutismo. Como eu comecei lá na primeira aula, o historiador aqui, Roberval, ele diz que a Revolução Francesa é o cotovelo da história. Por quê?
porque depois dela a história dá uma guinada muito grande para um outro processo social, para um outro processo econômico, para um outro processo político, social e econômico, causando uma imensa transformação em todos estes pressupostos da vida humana, certo? Consequentemente, nós precisamos ter o entendimento que a cabeça do rei cortada marca uma grande mudança, ou o início de uma grande mudança política na Europa. É a grande demonstração de que a burguesia não ia mais aceitar ser explorada pelo absolutismo. Ok? Tá certo? Então, no ano de 1793, Luís XIV ele é guilhotinado. E em meio a tudo isso, em meio a toda essa situação que a França está ocorrendo, como a gente pode muito bem observar aí, está ocorrendo uma crise política. E em meio a essa crise política também está ainda a crise econômica. E é quando, já no ano de 1793, ainda no ano de 1793, entra no poder os jacobinos. É aí que vai começar, é dentro desse período, dentro de 1793 a 1794, que vai ficar conhecido o período do terror, o período de pura radicalização, um período de bastante, como é que eu posso dizer para vocês, bastante intolerância pelos jacobinos, liderado por este homem aí, chamado Robespierre ou Robespierre, como alguns pronunciam. O nome dele no todo é Maximilien Robespierre. Ok? Apesar de o governo jacobino ter se caracterizado por muitas matanças, centenas de pessoas eram guilhotinadas por dia na França. Dezenas, centenas de pessoas eram guilhotinadas. Foi um período muito horrível mesmo, um período de terror mesmo, como já foi mensurado aqui. Aqui, além disso, ainda no ano de 1793, tem a Constituição naquele ano. Naquela Constituição vai ocorrer algumas mudanças, como o decreto do sufrágio universal. Mas, Elton, o que é sufrágio? Sufrágio, meninos, meninas, é o voto. O voto para que as pessoas escolham os seus representantes. A escravidão nas colônias, como já foi mensurado no vídeo anterior, não havia acabado, não foi terminado, não teve seu fim com a Revolução Francesa. Porém, quando os jacobinos estão no poder, eles põem fim à escravidão na colônia. Ainda vão promover o Comitê de Salvação Pública e a administração e defesa externa. Ou seja, eles vão lutar, eles vão trabalhar e lutar contra os invasores, os quais eu já mensurei aqui para vocês. E vai ter nisso aí o Comitê de Salvação Nacional de Segurança Pública, que são pessoas que vão trabalhar para fiscalizar, observar quem atenta contra a revolução, contra o governo jacobino, certo? E as pessoas que atentarem, os inimigos da revolução, como eles chamavam, vão ser o quê? Guilhotinados. Vai ser estabelecido também a lei do preço máximo, que é um estabelecimento de um preço para que as pessoas, principalmente as camadas pobres, pudessem ter acesso aos produtos comercializados. Além disso, a gente ainda vai ter o ensino público e, além de público, o ensino gratuito. Além de todos estes pontos que vão ser caracterizados na Constituição no ano de 1793, vai ocorrer também algo que é caracterizado como uma revolução social e religiosa. Por quê? Tudo bem que já é decretado que o Estado é laico, a Igreja não vai mais ter influência no Estado, como tinha no Estado absolutista. Agora, além do Estado não ter mais a influência da Igreja Católica, todos aqueles bens, casas, riquezas, terras que a Igreja Católica possuía dentro da França, eles foram
confiscados e vendidos a preços populares para as pessoas, principalmente nos campos, para os camponeses passarem a ter acesso à terra e para produzirem para a própria França, certo? Então eles tomam com essa Constituição, os jacobinos, eles confiscam, tomam as terras, os bens tanto da igreja quanto da nobreza, aquela antiga nobreza feudal, certo? E ainda seguindo aí, vamos ter aí o fim, como eu falei para vocês, em meio a todas aquelas transformações com a Constituição Jacobina, vai ocorrer aí o fim da supremacia católica. Vai ter também, isso aqui, gente, nesse ponto aí que você vê aí, o assassinato de Marat, ele era um jornalista, ele era um iluminista, que inclusive na aula de iluminismo, antes de todas essas videoaulas, antes da pandemia, quando nós ainda estávamos em sala de aula, na aula de iluminismo, eu cheguei a tratar de Marat para vocês, que ele era um grande intelectual, jornalista, que difundia muito as ideias iluministas pela França, certo? Ele era um grande entusiasta da Revolução, chegou a apoiar também o processo jacobino. Só que tanto ele quanto o Danton, que vocês vão já ver na imagem mais abaixo aí, e ver o nome dele mensurado em uma aversão a Robespierre, eles vão ser guilhotinados também. É isso mesmo. Robespierre chegou a radicalizar tanto, mas tanto que ele matou seus próprios amigos, seus próprios parceiros de revolução. E em meio a estes parceiros foi Marat e Danton, que foram também guilhotinados. Diante de toda essa situação, Robespierre começa também a perder apoio, porque ele mata os próprios companheiros de revolução e ele vai perdendo apoio de seus companheiros, apoio político. Dentro dessa situação, o seu governo vai ficando o quê? Desgastado. Ocorre o desgaste do governo. Dentro dessa situação, diante dessa situação, o que vai ocorrer? Os girondinos, que é o outro lado do parlamento, vai se fortalecer e vai dar um golpe, o chamado golpe do 9 termidor. Esse 9 termidor, gente, é um termo que é utilizado para o calendário da Revolução Francesa. Esse 9 termidor aí, ele corresponde ao nosso calendário ao dia 19 de julho, certo? O dia 19 de julho do nosso calendário. Então, eles mesmos, lá na Revolução Francesa, foi determinado alguns nomes franceses dali da cultura francesa para caracterizar as datas. Era o próprio calendário da Revolução Francesa. E no golpe, no 9 termidor, ocorre o quê? É caracterizado como a reação termidoriana, quando Robespierre ele foi capturado, os girondinos voltam ao poder e logo depois Robespierre ele vai sofrer do próprio mal que ele causou a centenas e centenas de pessoas. Ele também vai ser guilhotinado, certo? Consequentemente, como eu já pontuei para vocês, os girondinos retomam ao poder. E aí vai ocorrer uma convenção, uma reunião termidoriana. Essa reunião, essa convenção para novas determinações vai ocorrer do ano de 1794 a 1795. E dentro dessas determinações, o que é que vão ocorrer? Extremas mudanças na lei. Todas aquelas leis, todas aquelas práticas impostas, legalizadas pelos girondinos, como o fim da escravidão, retirada das terras e tudo mais, escola pública, todos aqueles benefícios sociais que eles davam para as pessoas, os girondinos, mais próximo da filosofia burguesa, eles vão retirar muitos daquelas leis. Eles vão revogar aquelas leis e causar uma transformação profunda na Constituição. E ainda vai promover também algumas perseguições populares, que vai ficar conhecido também como terror branco. Por quê? Porque assim como os girondinos perseguiam os seus inimigos, eles também vão perseguir estes inimigos, que eram quem?
eram os próprios girondinos, que ainda não haviam sido guilhotinados, e os próprios sans-culottes. Alguns sans-culottes muitos sans-culottes, melhor dizendo, que lutaram junto com os jacobinos. Eles vão fechar clubes políticos, e toda e qualquer organização, ordem próxima aos jacobinos, eles vão perseguir, fechar, acabar, dar fim a todo aquele pensamento e prática que ocorrera com os jacobinos. E aí, entre os anos de 1795 e 1799, ocorre o Diretório. E aqui, no ano ainda de 1795, vai ocorrer uma nova Constituição, certo? Com 5 direitos, como a gente pode ver ali, para o poder executivo e a manutenção aí do voto censitário. Como a gente pôde observar, os girondinos eles voltam ao poder, ou seja, a burguesia volta ao poder, mas a França ainda corria risco, a França ainda estava correndo o risco das invasões estrangeiras. A burguesia era temerosa de perder tanto o seu poder financeiro quanto o seu poder político. Ela temia perder o seu poder político, seu poder financeiro, o seu poder material. Então, o que eles fazem? Com o 18 Brumário, que é mais uma data do calendário da Revolução, a burguesia entrega o poder para os militares da França. E um destes militares, um homem que estava fazendo campanhas militares brilhantes, vai ser muito estimado. Ele já era bastante conhecido, tinha uma grande simpatia da população francesa. Ele estava chegando do Egito, de uma campanha militar que havia feito naquele país. E ele chega na França e ele vai ter o poder em suas mãos, entregue pela burguesia. Então, com o 18 Brumário, nós vamos ter o fim do Diretório e a burguesia entregando o poder aos militares. Mais precisamente, de nada mais, nada menos do que Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, a partir daí, vai começar vários movimentos de liderança do exército, expulsar os estrangeiros, até ter fim à sua vida política, militar, no ano de 1818. Mas isso aí seria uma outra história que a gente precisaria aprofundar, analisar, mas que não cabe agora, certo? Então, meninos, meninas do oitavo ano, com este último slide, com a imagem de Napoleão Bonaparte, a gente dá fim à Revolução, à história da Revolução Francesa. Mas antes, a gente precisa só analisar o que ficou da Revolução Francesa. Qual foi a importância desse movimento? Como eu falei para vocês, ocorre lá o fim do antigo regime, vai marcar o fim do antigo regime, do absolutismo, a ascensão da burguesia e todo, a partir dali, o desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo que vai ter o apoio político também. E aí a gente já observa alguns pontos que nós já estudamos. O desenvolvimento do capitalismo ele vai ocorrer, sim, com apoio político, quando a burguesia toma o poder político, adentra o parlamento e vai fazer leis para os seus privilégios materiais capitalistas. Mas o desenvolvimento do capitalismo também vale muito ressaltar que ele vai ser muito graças ao que nós já vimos, já estudamos em sala de aula, que foi com a Revolução Industrial, não na França, mas na Inglaterra. Ok? Tá certo? Valeu, gente. Até a nossa próxima videoaula.